assuma a posição de vencedor. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, primeira edição, agosto de 2011. Introdução. Deus sempre cumpre as suas promessas. Cada propósito do Senhor para a nossa vida, Ele cumprirá nos mínimos detalhes. Ele nunca se retrata ou altera as suas promessas, pois em tudo na nossa vida, Deus tem apenas uma resposta. Deus não tem um plano B, Ele tem apenas o plano A. Na ótica de Deus, não existe isso. Se um plano falhar, Ele usará o outro. O nosso Senhor tem um único plano. No livro de 2 Reis, vemos como Deus cumpre cada um dos seus propósitos na vida daqueles que o buscam, daqueles que reconhecem a soberania de Deus sobre suas vidas, sabendo que Ele tem muito mais a nos oferecer, pois Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios capítulo 3, verso 20. Diante das perdas que vivenciamos em nossa vida, Deus é o nosso refúgio. Somente a Ele devemos clamar pela vitória, pela restituição daquilo que perdemos. Imediatamente, clamemos pelo socorro do Senhor. Ao nos prostrarmos diante dEle, um milagre ocorrerá. Vejamos o que está escrito em 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 2. Disseram os discípulos do profeta a Eliseu: eis que o lugar que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos? Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, quando um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali. E o fez flutuar o ferro e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. 2 Reis, capítulo 6, versos 2 a 7. A palavra de Deus é tremenda. O assunto desta passagem bíblica é tão atual e necessário porque nos apresenta uma clareza, o propósito de Deus, os recursos divinos para que tenhamos uma vida vitoriosa, uma vida frutífera, para que possamos alargar as fronteiras. Precisamos ter esse entendimento de que Deus tem muito mais, que o lugar em que habitamos é estreito demais. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Deus tem mais, há muito mais. Não seja acomodado, é preciso avançar, prossiga para o alvo. Querido, querida, o rio de Deus, a unção do Espírito Santo de Deus, jorra num volume tão abundante na nossa direção, rumo a cada pessoa que tem vivenciado, talvez, um período de sequidão espiritual, sem resultados positivos, para aqueles que estão olhando para suas perdas, sem esperança, para aqueles que precisam compreender o milagre de Deus em suas vidas. Nesta mensagem você aprenderá que precisa mergulhar no rio de Deus para recuperar o machado perdido. Para obter a restituição desta ferramenta do Espírito Santo e alargar as suas fronteiras, avançar. O machado foi perdido no fundo do rio. Eliseu cortou um pau, o lançou ali e fez o machado flutuar. Há 2000 anos o madeiro foi cortado e dele foi feita uma cruz. E somente a cruz, como um imã, pode atrair aquilo que está perdido no fundo do Jordão. Existe um hino que nos leva a contemplar o Calvário, a ver a resposta de Deus para o nosso coração. Jamais se esqueça de que Deus tem somente um plano. Somente uma resposta, apenas uma maneira de fazer com que aquilo que foi perdido possa flutuar e flutue, bem perto de você, que basta você estender as mãos e tomá-lo de volta. Leiamos a letra deste hino intitulado Madeiro Lavrado. Fizeram na cruz.
ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feita assim a cruz do Salvador, Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feita assim a cruz do Salvador, Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Uma coroa de espinhos, com a fronte sangrada, ao Pai suplicou. Traspassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Pai, esta é tua bendita palavra, que de um modo tão maravilhoso tu possas ministrar no coração de cada ouvinte, que eles possam ouvir a tua voz e possam experimentar todo o teu favor. Que a unção do Senhor seja realidade sobre cada coração. Conceda-lhes graça, sabedoria e revelação da sua palavra. Aqueles que estão ouvindo este livro, nos presídios, nos hospitais, onde quer que estejam em todo o mundo, que o Senhor ministre em suas vidas nesta hora. Que a tua palavra, a tua bênção não seja circunscrita a esta obra, mas que cada um receba mais e mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em busca do propósito de Deus. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Verso 1. Algo que todos nós precisamos ter é uma visão de crescimento. Deus não precisa de muitas coisas para que sua obra seja realizada. Ele precisa apenas da consagração da vida do homem a Deus. O resto, ele sempre faz. Nesse relato bíblico, encontramos poucas coisas, e todas elas naturais. Nada de excepcional foi utilizado. Ao contrário, era tudo tão simples. Deus usou apenas isto. Alguns discípulos dos profetas, um rio, um machado, um homem impossibilitado de trabalhar, alguns troncos feridos pelas pancadas, mas não derrubados, um homem de Deus e um pedaço de pau. É tão interessante a forma como Deus age. De maneira milagrosa, que este fato nos mostra a quebra da lei da gravidade. Um machado, um instrumento pesado, caiu no rio e afundou. Mas Deus usou a vida de Eliseu,
um homem de Deus que jogou um pedaço de pau, não um pedaço de madeira nobre, mas um pedaço de pau simples, cortado no mato, exatamente no lugar onde o machado afundou. E no momento em que Eliseu jogou o pedaço de pau sobre as águas, o machado flutuou. Sem qualquer esforço humano, por um milagre do próprio Deus, ele fez aquele machado flutuar. Um homem trabalhava com o machado, cortando as árvores. Quando este caiu na água, ele ficou atônito por causa do acontecimento. Correu para a margem do rio e recuperou aquela ferramenta de trabalho tão importante, que era o sentido da sua própria vida. Aquele moço estava impossibilitado de trabalhar, mas ao recuperar o machado, poderia assim ajudar seus companheiros. Como é rica e poderosa a palavra de Deus! Podemos identificar que esses discípulos dos profetas representam a figura da igreja. Nós somos os discípulos dos profetas, somos a igreja do Senhor, os discípulos de Jesus Cristo. As Escrituras descrevem que os discípulos dos profetas estavam empenhados numa obra de crescimento. Eles queriam alargar o lugar em que habitavam, porque diziam: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Todos estavam ali no Jordão, equipados com seus machados, cada um preso em seu referido cabo, com o propósito de alargar o espaço em que viviam. Eles estavam reunidos e unidos em busca de um propósito. Naquela época não existia a facilidade que temos hoje para encontrar madeira. O lugar que encontrariam madeira era o Rio Jordão. A palavra diz que o justo florescerá como árvore junto ao ribeiro de águas. Aquele grupo, aqueles discípulos estavam à beira do Rio Jordão, cheios de alegria, com seus machados, cortando as árvores, preparando as vigas, mas de repente aconteceu uma situação e aquela alegria, aquele buliço de tanta felicidade chegou ao fim. Houve-se um grito lastimoso: perdi meu machado. Para nós isso não significa nada, pois pensamos, é fácil, basta comprar numa loja de ferramentas. Entretanto, naquela época, conseguir um machado não era fácil. Talvez fosse mais fácil ter uma espada, punhais, facas, mas o machado era um instrumento caro e difícil de ser encontrado. O moço gritou: perdi meu machado! E todos correram para o local onde ouviram o grito. Encontraram um companheiro junto ao Jordão, onde as águas corriam rapidamente. O Jordão não era um rio tão largo. Tem aproximadamente, em média, de 1 a 3 metros e largura de 30 metros, segundo a Wikipédia. Segundo o dicionário bíblico, o Rio Jordão se caracteriza por sua profundidade abaixo da superfície geral da região que atravessa, por sua rápida descida e força de corrente em muitos sítios, e por sua grande sinuosidade. Nasce nas montanhas da Síria e corre pelo lago Merom e pelo mar da Galileia, desaguando por fim no Mar Morto, depois de um percurso de quase 320 quilômetros. As águas deste rio são frias e escuras, e o machado foi perdido nessas águas. Podemos imaginar aquele moço olhando para o local onde caíra o machado, desolado, pois era emprestado. Nos momentos de dificuldades, situações tão difíceis, muitas vezes as pessoas dizem: e agora, qual o caminho a tomar? Mas a direção certa do Senhor nos é revelada por meio da palavra de Deus. Quando não sabemos para onde ir, onde procurar ajuda, Deus tem a solução. É hora de procurar um homem de Deus. Essa foi a atitude do moço que procurou por Eliseu, e a solução foi imediata. O moço procurou ajuda imediatamente após o acontecido. Ele não superou um dia, 2, 3 ou meses, porque esperar o tempo passar não vai fazer com que o problema seja solucionado. O tempo só vai fazer o machado ficar mais enferrujado. Quando você perceber que perdeu aquilo que estava em suas mãos, não espere o tempo passar. Existem pessoas que dizem: o tempo resolve tudo. O tempo não vai resolver, querido ou querida. Isso é a artimanha de Satanás. No instante em que o moço perdeu o machado, ele gritou: eu perdi. Ele gritou tão alto para que todos ouvissem. E deve ter sido assim conosco também. Não tenha vergonha de contar que você perdeu. Grite bem alto e peça ajuda. Algo que nós precisamos entender é que somos igreja,
somos uma família. E no momento da dificuldade, de situações, de perdas, não dê tempo ao tempo. Imediatamente grite e você verá o que Deus pode fazer na sua vida. No texto de 2 Reis, capítulo 6, verso 1 a 7, há uma analogia aos discípulos dos profetas que representam para nós a figura da igreja e a pessoa de Eliseu como a presença do Senhor Jesus por causa das atitudes, do interesse em socorrer. Havia um relacionamento de ajuda entre eles e todos ali foram abençoados como grupo, mas também abençoados individualmente. Nós, de modo idêntico, somos abençoados como igreja, como corpo vivo de Cristo e como membros deste corpo também. Os discípulos dos profetas trabalhavam para assumirem o ministério profético. E é assim que devemos viver, com a visão de que cada membro da igreja deve ser um ministro. Cada casa deve ser uma igreja. Somos sacerdotes e precisamos ter essa compreensão de que somos uma nação sacerdotal, povo de Deus, assim como aqueles moços eram. Nós somos também. A visão de crescimento. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Precisamos ter essa visão de crescimento. Eles queriam expandir o local das reuniões, não apenas o local geográfico, mas também dizer neste ato que o lugar em que habitavam era estreito demais. O que nós temos é estreito demais, pequeno demais. Sabemos que existe muito mais. No coração dos discípulos havia um desejo de expansão da obra. Eles não estavam satisfeitos com as limitações impostas pelo espaço. Ao contrário, eles sabiam que podiam ter mais. Na Lagoinha, nós temos esta mesma visão. Olhamos para as paredes do nosso templo e alguns dizem que é grande demais, mas nós dizemos que é pequeno demais. Ao contemplarmos a cidade de Belo Horizonte, a sua imensidão, temos um desafio: alcançar essa cidade para o Senhor Jesus. Dentro de cada um de nós precisa existir essa insatisfação e o desejo de crescer e dizer-vos sempre: é estreito demais, pode ser mais. Precisamos ter essa visão de crescimento, de expansão, de progresso, não somente para a nossa cidade, mas para cada área de nossa vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, verso 33. Uma pessoa que não sonha, que não almeja coisas maiores, dificilmente atinge um grau de crescimento. Dentro de você precisa haver um inconformismo consigo mesmo. Somos agradecidos, mas não satisfeitos, porque sabemos que tem muito mais. As pessoas que param de sonhar perdem o ânimo de correr para o alvo, sabendo que cada dia pode ser o melhor dia de suas vidas. Buscar não simplesmente quantidade, mas buscar a qualidade de uma forma tão intensa a cada dia. Deve existir em seu coração essa vontade de alcançar voos mais altos. Em seu peito precisa pulsar esse sentimento. É estreito demais. Às vezes você pode olhar para o seu casamento e dizer que está vivendo um período tão bom, que você e sua esposa estão vivendo há tantos meses em lua de mel. No entanto, você não pode descansar, porque Deus pode mais. A palavra diz que Deus pode fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Quando colocamos o nosso projeto diante de Deus, Ele diz: eu posso mais. E aqueles moços começaram a mergulhar num sonho. E assim temos que caminhar, sem deixar de sonhar, de ter expectativas. Não podemos nos acomodar, pois a nossa fé não é uma coisa rotineira. Cada dia é melhor do que o outro. Os nossos sonhos se tornam realidade nas mãos do Senhor. Somos agradecidos por tudo que temos, mas sabemos que Deus tem muito mais. Então, os discípulos dos profetas estavam com Eliseu, um símbolo da presença de Deus. E eles poderiam dizer: está muito bom, vamos ficar aqui. No entanto, eles diziam: é estreito demais. Somos nós que estabelecemos os limites. Se você tem um emprego que satisfaz o seu alvo profissional, glória a Deus. Mas saiba que existe mais. Você pode ir mais além. Deus não se alegra com inativos.
No reino de Deus não há planos de aposentadoria. Na nossa sociedade existem planos de aposentadoria, mas os olhos do Senhor é só mais uma oportunidade para que a pessoa se dedique ainda mais à obra, aos propósitos do Senhor. Para Deus, o aposentado está na linha de frente. É a chance de colocar nas mãos no arado, experimentar ainda mais do Senhor. É a oportunidade de alargar as fronteiras e mergulhar ainda mais na palavra de Deus. Se você já é um Gideão da oração e ora 1 hora por dia, 2 vezes por mês, disponha de mais tempo para orar. Se você já jejua, jejue mais. E o que você já tem, busque mais, pois há mais do Senhor para a sua vida. Muitas vezes olhamos a cidade e vemos tanta violência, tanta miséria, morte, tantas situações e perguntamos: Senhor, por que tem acontecido tantas coisas? A resposta para esses questionamentos é: não temos alargado as fronteiras para alcançar essas pessoas. Amado, amada, Deus poderia levar você para uma igreja cômoda, onde não houvesse visão de crescimento, onde você recebesse exclusivamente em tempo integral todo o cuidado e atenção. Seria tão maravilhoso. Eu confesso que gostaria demais disso, mas estamos na linha de frente o dia inteiro. Cada um de nós é um ministro, somos sacerdotes e precisamos viver essa realidade de que o mundo clama por mais de Deus. É nossa responsabilidade, é nossa missão pregar o Evangelho até os confins da terra. No verso 2 está escrito: vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Jesus, quando subiu aos céus, disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eliseu disse: ide. A mesma palavra que Jesus disse aos seus discípulos antes de subir aos céus. Temos que ter a compreensão em nosso coração de que se alguém morrer sem Jesus, ela estará eternamente perdida. A Bíblia diz que o inferno não foi feito para os homens. Mateus capítulo 25, verso 41. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Entretanto, pessoas estão indo para o inferno. Por quê? Porque se elas não conhecerem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, estarão perdidas. Eu não sei como muitos conseguem dormir sabendo que a pessoa que dorme ao lado, na mesma cama, ou no quarto ao lado, ainda não é de Jesus. Ou você que trabalha ao lado da mesa de alguém que ainda não conhece a Jesus. O ide é para todos. Jesus disse: ide e fazei discípulos. O nosso objetivo não deve ser buscar o crescimento pelo simples crescimento. Queremos e devemos sempre buscar cumprir aquilo que o Senhor tem determinado. Ele disse: ide. Mas como devemos cumprir o ide do Senhor? No verso 2 está escrito: vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós. O chamado para ir ao Jordão não foi para um ou outro, não foi para os mais capazes. Eles disseram: vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós. Cada um de nós, todos, é unidade no crescimento. Tenha grandes sonhos. William Carey, o homem que Deus usou para inaugurar o movimento missionário mundial, disse a seguinte frase: tente grandes coisas para Deus. Espere grandes coisas de Deus. Você só verá grandes coisas se tentar fazer grandes coisas. É melhor errar tentando, se arrepender por ter feito, do que se arrepender por não ter feito. Melhor se arrepender de ter falado de Jesus para o patrão e ser demitido por isso, do que saber que ele morreu sem conhecer Jesus e você se recusou de falar do Evangelho para ele. Quando oramos por manifestações grandiosas de Deus, recebemos respostas grandiosas dele. As Escrituras dizem: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não impeças, alonga tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. Isaías capítulo 54, verso 2. Alarga aqui não é somente no sentido físico, mas alargar, estender no conhecimento de Deus. Certa feita, li uma frase que marcou muito minha vida. A frase diz assim: tente algo tão grande que esteja destinado a fracassar, a não ser que Deus intervenha.
Estamos tentando ver a cidade de Belo Horizonte aos pés do Senhor. Isso é algo muito grande. Aquilo que parece impossível para nós é possível para Deus. Quando você diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ou crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, é algo grandioso, pois abrange sua esposa, filhos, netos, genros, noras, sogra, sogro, avô, avó, 48 primos de primeiro grau, 485 primos de segundo grau. E você diz que isso é grande demais. Mas, querido, querida, tente algo que esteja destinado a fracassar, a não ser que Deus intervenha. Deus quer que tenhamos sonhos grandes. Existe uma canção que diz assim, eu tenho sonhos grandes demais, meu Deus os torna reais. Você vai ver, Ele tem todo o poder. Quando você tem sonhos grandes e busca a glória de Deus, tenha certeza da intervenção do Senhor, porque Ele jamais envergonhará você. Se o seu sonho busca a glória de Deus, quando aquilo que você quer realizar é para a honra e glória dele, Ele tem o poder de torná-lo real. Quem sabe você tem uma lojinha no espaço de 3x4 e sonha ter a maior rede de supermercados do Brasil. Querido, querida, não é proibido sonhar se você tiver a motivação correta. Para que você quer ter a maior rede de supermercados do Brasil? Para que as pessoas possam ver a bênção de Deus na vida de alguém que teme ao Senhor, para intervir no reino de Deus. Nada que temos é de fato nosso, tudo é emprestado. Devemos honrar a Deus com tudo que podemos usufruir aqui na terra. Entretanto, as pessoas querem posses e por conta disso têm dificuldade de compreenderem que tudo é emprestado. Podemos contemplar o sol, a lua, a praia, as flores sem ter a posse delas, mas muitas pessoas querem tomar posse das coisas e por isso, muitas vezes não há um fluir. O amor pelas coisas deste mundo as impedem de avançar, de subirem mais alto e alcançarem o que Deus tem, verdadeiramente, para a vida delas. Deus criou o homem, o colocou no jardim do Éden e deu a ele a autoridade sobre todas as coisas. O Senhor fez o homem para dominar e não para ser dominado. Mas muitas vezes somos dominados por pensamentos ilícitos, por sentimentos mesquinhos, pela violência e por tantas coisas que não agradam o coração do nosso Deus. Devemos ser dominados somente pelo Senhor, que tem nos dado seus próprios sonhos. Por isso temos que viver para Ele e não para as coisas deste mundo. Somente Ele é o Deus Todo-Poderoso que nos leva sempre ao caminho da fé. Querido, querida, o Senhor quer o melhor para a sua vida. Que você amplie seus negócios, que sua família seja próspera, que você tenha uma vida bonita, que seus relacionamentos sejam ampliados, que você tenha saúde, alegria na sua vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João, capítulo 10, verso 10. E quando Jesus derramou sua vida na cruz do Calvário, Ele nos deu esse presente tão maravilhoso. Ele morreu para que tivéssemos vida, a vida de Deus em nós. No entanto, muitas vezes você vive choramingando, murmurando. Para com isso, se alegre no Senhor, você tem a vida de Deus, reconheça essa verdade, jogue o fardo por terra e caminhe livre. Avance mesmo que o lugar em que você habita seja estreito. Saiba que você pode ter mais, alargue as fronteiras e alcance tudo aquilo que Deus tem preparado para você. É verdade que a compreensão que nós temos de Deus é muito estreita. Contudo, podemos e devemos buscar mais intimidade com o Senhor, crescer no conhecimento do Senhor. Agora vamos à leitura do verso 5. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse, ai meu Senhor, porque era emprestado. Circunstâncias podem acontecer. Não é um programa em que tudo está previsto num cronograma. O pecado não é programado, é um acidente. Pode suceder, uma perda pode acontecer. E aquele discípulo perdeu a parte principal do seu equipamento, a mais importante para atingir o objetivo. Ele perdeu o machado e apenas o cabo ficou em suas mãos. O ferro se soltou. Muitas vezes, diante da perda, dizemos assim, ainda bem que o cabo ficou em minhas mãos e não perdi tudo.
Acreditamos que podemos cortar o tronco com o cabo do machado, que podemos fazer o trabalho sozinhos, sem a ajuda de Deus. Mas sem o machado não é possível cortar a árvore. As Escrituras dizem: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, verso 5. Não é o projeto de Deus que você fique batendo com o cabo do machado, tentando cortar o tronco, porque assim não conseguirá cortar sequer um galho de árvore. O plano de Deus é que haja restituição do machado perdido. Na caminhada cristã, alguns têm perdido o fervor espiritual. Aquele irmão que sentava ao seu lado nos cultos, uma bênção, perdeu o primeiro amor. Perdeu o interesse pelas coisas de Deus. Deixou de ler a Bíblia. Não tem mais uma vida de oração, de consagração, de santidade. Perdeu. Algo que vale a pena ressaltar é que a perda é um processo. Ela não acontece de uma vez, de imediato. Pode ser que o moço, quando bateu o machado no tronco da árvore, sentiu o tremor do cabo. Percebeu que o cabo não estava completamente preso, mas mesmo assim decidiu continuar. A cada machadada sentia que o machado se soltava o cabo e continuou. Querido ouvinte, quando você começar a perceber sinais da perda na sua vida, pare para consertar. A febre não é uma doença, ela é o sintoma da doença. A febre é apenas um aviso que alguma coisa em seu corpo não está bem. É um alarme que é acionado para que você pare e busque a solução. Porém, se você não parar, as consequências virão. Quem sabe você frequentava a igreja todos os domingos, mas de repente começou a ir domingo sim, domingo não. Era dizimista fiel, havia bênção e prosperidade na sua vida, mas começou a negligenciar. Os sinais apareceram, mas você deixou o tempo passar e as consequências surgiram. O salário já não dava para pagar tudo que devia. O tempo foi passando e você dizendo que tudo iria melhorar, mas de repente o machado soltou do cabo. Quando a pessoa perde a unção, a alegria de ser crente, a alegria de estar em comunhão com os irmãos, de estar na célula, perde-se o coração. Jesus já não é mais o centro das atividades diárias. É tão triste ver que muitas pessoas perdem sem saber que perderam. Na Bíblia encontramos a história de Sansão, um homem que nasceu para ser vencedor, para ser guerreiro de Deus, que tinha um sonho de Deus na sua vida. Ele sonhava derrotar o exército inimigo. Sansão tinha a unção de Deus sobre a sua vida. Com as próprias mãos ele rasgou um leão ao meio. Mas este homem brincou com o pecado e pouco a pouco foi perdendo a unção de Deus que derramou sobre ele. Juízes capítulo 13, 14, 15 e 16. No capítulo 16, verso 20, está escrito: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Sansão não sabia que a unção do Senhor já não estava sobre ele. Precisamos entender que somos apenas o cabo do machado. O machado é o que corta, que faz. Podemos dizer que ele é o Senhor da nossa vida. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João, capítulo 15, verso 5. O final da história da vida de Sansão foi triste. Isso porque ele não permaneceu em Deus. Considerações finais. Em 2 Reis, capítulo 6, verso 5, o moço gritou: Ai, meu Senhor, era emprestado. Tudo na nossa vida é emprestado. Quando uma pessoa morre, por mais rica que ela seja, não pode levar nada consigo. Seja a casa, os carros, as joias, roupas, enfim, nada. Porque tudo é emprestado. Precisamos viver essa realidade em nossas vidas. Entenda isso. Na vida, tudo é emprestado. Em 2 Reis, capítulo 6, verso 6, perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro. Ele perguntou onde caiu. Ele não perguntou por que caiu. Há uma diferença tremenda entre perguntar onde caiu e por que caiu. Não fomos chamados para dar explicações para Deus. Ele conhece todas as coisas. No jardim do Éden, quando o homem pecou, Deus perguntou: Onde estás? Gênesis capítulo 3, verso 9. Deus não perguntou: Por que você está assim?
Mas o homem respondeu: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Gênesis capítulo 3, verso 12. Deus não pediu explicações para Adão. Ele perguntou apenas: onde estás? Eliseu fez a mesma pergunta ao moço: onde caiu? Precisamos confessar o local onde caímos. O primeiro passo para reavermos o que perdemos é chegar diante de Deus e mostrar onde perdemos a unção, onde perdemos a alegria da fé, onde perdemos o relacionamento com o Senhor. Quem sabe foi num ato de desonestidade, ou naquela palavra dura dita à esposa, ou aquele tratamento insensível com um filho. Ou quem sabe é o coração endurecido pela ausência da santidade, o desvio da palavra de Deus. Não procure explicações para Deus. Não fomos chamados para explicar a Deus porque caiu. Fomos chamados para mostrar a Deus onde caiu. O moço mostrou a Eliseu onde caiu o machado. Então Eliseu cortou o pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. Desde que o homem pecou no jardim do Éden há 2000 anos, em todo o Velho Testamento, Deus cortava o pau, o madeiro para fazer a cruz. A cruz do seu Filho unigênito carregaria, levando sobre ele toda a nossa iniquidade, todos os nossos pecados. Diz o texto que Eliseu cortou o pau e o lançou onde o machado caiu e fez flutuar o ferro. Jesus disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. João capítulo 12, verso 32. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores. Marcos capítulo 2, verso 17. Deus está disposto a realizar um milagre no seu coração, restituir a paz no seu casamento, alcançar sua família, realizar e trazer alegria no seu lar, trazer estabilidade financeira. Ele quer fazer um milagre da cura física e espiritual na sua vida, mas o madeiro já foi cortado e o nosso Deus já fez tudo o que era necessário, assim como diz em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ao homem basta apenas dar um passo, estender as mãos e receber o milagre da salvação, da restituição. O verso 7 diz: e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Somente o Senhor pode fazer o machado flutuar, e cabe ao homem estender a mão e tomá-lo. Aquilo que Deus tem para fazer, o homem não faz, e aquilo que o homem deve fazer, Deus não faz. Deus faz o milagre, mas para o moço apanhar o machado, ele precisava ajoelhar-se. É no altar de Deus, é de joelhos que vamos conseguir reaver tudo o que foi perdido. O Rei dos Reis faz flutuar. O que você precisa fazer é tomar o que já está flutuando diante de você. É preciso abaixar para apanhar o machado, pois o altar é o melhor lugar para receber a restituição das coisas perdidas. No altar de Deus e de joelhos. Essa ação quebra nosso serviço, nos torna mais humildes e tão diferentes. Um pastor evangelista chamado Billy Graham, há mais de 50 anos, tem servido ao Senhor de coração íntegro. Billy Graham está velhinho, os cabelos estão brancos, seu rosto marcado pelas rugas, mas ele continua servindo a Deus. Ele tem um coração apaixonado por Jesus. Billy Graham, certa vez, estava em um programa e fizeram a seguinte pergunta para ele: o Senhor é um homem conhecido no mundo inteiro, especialmente admirado e respeitado. Qual é a razão do seu sucesso? Com simplicidade ele respondeu em tom positivo: os 3 pontos básicos que considero como o mais importante na vida de um filho de Deus. Procurei observá-los com seriedade até hoje. Eu fui fiel ao meu Deus, fiel à minha família e fiel ao chamado que Deus para a minha vida. Houve aquele silêncio quando Billy Graham acabou de falar. Este homem conquistou o respeito do mundo inteiro, respeita. Ele andou pela terra, pregando a palavra de Deus e pode dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Se na sua caminhada com Cristo você tem percebido que perdeu, é tempo de recuperar. Talvez você sequer arriscou a perder, mas tem levado uma vida medíocre, limitada, uma vida estreita, com fronteiras tão pequenas. É hora de alargar as suas fronteiras. É tempo de avançar. Os discípulos dos profetas disseram: eis que o lugar que habitamos contigo é estreito demais. É pequeno demais. O que temos somos agradecidos, mas não satisfeitos porque temos mais.
sabemos que há mais. A nossa vida é marcada pelos recomeços. Agora é o tempo. É a hora de você abrir seu coração e dizer ao Senhor: eu quero ir mais além. Tenha sonhos grandes. Assuma a posição de vencedor e caminhe com fé, na certeza que possui um Deus que ama você. Se o seu machado caiu na água, não dê explicações para Deus. Ele conhece todas as coisas, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. 1 João capítulo 3, verso 20. Aponte onde você perdeu e onde colocarmos a cruz, um milagre acontecerá. A restauração será completa, absoluta. Creia nisso. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo: Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo: o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo: Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo: é preciso receber a Jesus em nosso coração, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo: você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abra a porta do meu coração e te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos teus planos para a minha vida. Amém? Sexto passo: procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.